professores! Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Querido professor, chegamos ao final de mais um trimestre. Hoje estudaremos a 13ª lição, que tem por título Deus provê o escape. O texto principal nos diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O resumo da lição nos diz: onde houver humanidade, ali haverá tentações. Mas Deus provê o escape, para que não venhamos a cair. Nossos objetivos são 3. Primeiro, refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar de que Deus provê para nossa vitória e saber que o Senhor concede o escape. O texto bíblico base para essa lição se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 13. É importante, professor, que você faça essa leitura com seus alunos. Pode ser de forma sequencial, ou seja, cada aluno lê um versículo e dará tudo certo em nome de Jesus. A título de introdução, nós veremos quais elementos a palavra de Deus nos aponta para que possamos resistir às tentações. Então é sobre isso, esse escape, essa providência de Deus para que nós possamos fugir da tentação, escapar da tentação, que nós estudaremos hoje. Então, querido professor, a lição se divide em 3 tópicos. O primeiro é o exemplo do povo de Deus no deserto. O segundo, o que Deus provê para a nossa vitória. E o terceiro, o escape. No primeiro ponto, o exemplo do povo de Deus no deserto, nós precisamos retomar com os nossos alunos a situação do povo de Israel pós saírem do Egito e começarem a sua peregrinação no deserto, onde lá, mesmo tendo providências divinas dioturnamente, mesmo tendo milagres realizados por Deus em toda a trajetória do caminho, o povo se tornou idólatra, prostituto e murmurador. Então, a todo tempo, o povo se distanciava de Deus, mesmo estando no deserto e mesmo contemplando todas as bênçãos e milagres feitos por Deus naquela ocasião. Nós precisamos relembrar ainda aos nossos alunos nesse primeiro ponto, explicar a eles que Paulo afirma que a tentação, nessa carta aqui aos Coríntios, que a tentação é humana, ocorre nos corações e na mente de todas as pessoas. É algo que todos estão sujeitos, ou por que não afirmar com certeza que todos passam, porque é humana. Mas em contrapartida, nós precisamos alertá-los, encorajá-los a saberem que junto com a tentação, Deus providencia também o escape. Então é certo que as tentações vêm sobre a vida de qualquer pessoa. E mais certo ainda é sabermos que Deus sempre providenciará um escape, nos mostrará um modo de fugir da tentação. Por fim, e não menos importante, nesse tópico, você precisa explicar um pouco mais, a lição já traz, mas você pode aprofundar um pouco mais sobre o que seria idolatria, porque o primeiro conselho que nós encontramos nesse texto de Paulo aos Coríntios, que é o texto bíblico base, no capítulo 10, versículos do 1 ao 13, é a orientação divina para o povo fugir da idolatria. Nós vemos isso em 1 Coríntios 10 e 7. Depois do povo fugir da prostituição, ou seja, não se prostituam, 1 Coríntios 10 e 8. Não tentem a Cristo, 1 Coríntios 10 e 9. E não dê lugar à murmuração, 1 Coríntios 10 e 10.
Então Paulo faz um paralelo aqui entre a história dos israelitas e a igreja de Corinto, que do mesmo jeito que os israelitas pecaram contra Deus no deserto, a igreja em Corinto precisava ficar atenta para não cair nos mesmos erros de idolatria, prostituição, tentação a Cristo e murmuração. Então você, professor, precisa discutir um pouco essas 4 temáticas com os seus alunos. E aí você pode abrir para que eles deem também opiniões e o que entendem sobre cada tentação dessa. Então vocês esmiuçem as 4 orientações e advertências contidas no texto bíblico. Eu quero explicar ainda um pouco sobre esse paralelo do que o povo no Egito passou, o que o povo no deserto passou e o que a igreja de Corinto poderia passar e Paulo está advertindo. Israel havia sido liberto do Egito pelo poder de Deus. O mesmo acontece com o que crê em Cristo e é redimido do pecado. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Paulo já havia relacionado a Páscoa dos judeus com a salvação. Israel foi identificado com Moisés em seu batismo no Mar Vermelho, da mesma forma que os coríntios haviam sido identificados com Cristo em seu batismo cristão. Então, olha um paralelo. Israel comeu o maná do céu e bebeu a água que Deus proveu, da mesma forma que os cristãos se alimentam do sustento espiritual que Deus oferece. João capítulo 6, versículo 63, versículo 68, capítulo 7, versículo 37 a 39, nós vemos esta verdade. Todavia, esses privilégios espirituais não impediram o povo de Israel de cair em pecado. Então, o apóstolo Paulo está tentando dizer, e aí você pode explicar aos seus alunos, que do mesmo jeito que o povo de Israel não resistiu à tentação e caíram nesses pecados, mesmo tendo diversos benefícios de Deus a seu favor, a igreja em Corinto poderia passar pela mesma situação. Então não era para eles se vangloriarem, se acharem melhor, é tanto que depois Paulo adverte, aquele que está em pé, cuide, olhe e não caia. Porque é possível quem está em pé cair. Para cair, basta estar de pé. Então a vigilância deve ser dobrada. Então nós precisamos explicar o porquê Paulo retoma um assunto lá do Antigo Testamento, uma situação que aconteceu com o povo de Israel no Egito, no deserto, para exemplificar o que os coríntios deveriam fazer, as advertências, as orientações para que aquela igreja estivesse sã diante de Deus. Então, professor, não deixe de mencionar esse paralelo e explicar as 4 advertências contidas no texto bíblico que nós já explicamos para você. Vamos. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. O que é o Momento EBD? Que você pode fazer na sua congregação. É conversar com o seu pastor, conversar com o seu dirigente, para lhe oportunizar com 5 minutinhos apenas, em um culto de domingo, a igreja lotada, você faz uso do microfone, explica rapidamente o que vocês estão estudando na lição. Explica para a igreja como está gostoso estudar a palavra no domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Deus pode tocar naqueles corações resistentes a participarem da EBD e fazer com que no próximo domingo eles estejam junto conosco, adorando a Deus e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Então é um momento que nós temos a oportunidade de falar para as pessoas que não estão frequentando a escola bíblica e dizer um pouco de como está sendo o trabalho, o que nós estamos estudando, que está sendo uma bênção para a glória de Deus. Então convide estas pessoas. E é muito bom e tem surtido efeito em várias congregações esse Momento EBD. Converse com seu dirigente, explique a ele como funciona, dará tudo certo em nome de Jesus. Nosso segundo tópico tem por título: o que Deus provê para a nossa vitória. Então aqui
são pelo menos duas coisas que Deus provê: o Espírito Santo, a palavra de Deus, e o terceiro subtópico diz fé na providência de Deus. Ou seja, o comentarista da lição cita o Espírito Santo como uma provisão de Deus para continuar conosco, pois ressurreição de Jesus e a ascensão dele, melhor dizendo, aos céus. A palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, né, para nos nortear, nos apontar o caminho a seguir. E diante disso, nós precisamos ter fé, acreditar, confiar em Deus, para poder permanecer nos seus caminhos, crendo nas suas promessas, vivendo o que ele tem preparado para cada um de nós, sem abrir brechas para murmuração e o desvio da vontade de Deus para a nossa vida. Então, para esse tópico, querido professor, nós separamos para vocês alguns versículos. Então, aqui, nós citaremos alguns versículos sobre o Espírito Santo, sobre a palavra e sobre a fé. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Você pode ler esse versículo com seus alunos. Fruto do Espírito. Você pode explicar que o Espírito Santo foi enviado e tem a incumbência também de produzir em nós o seu fruto. Nos fazer crentes melhores. Amor, paz, gozo, longanimidade, bondade, fé, mansidão. E aí você pode fazer essa leitura de Gálatas capítulo 5, versículo 22 com seus alunos e dizer o que o Espírito produz em nós. Então, é uma providência de Deus, o Espírito Santo, para nos conduzir e, consequentemente, nos fazer escapar, fugir da tentação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O Espírito Santo é mostrado como selo, como a garantia da nossa salvação em Jesus Cristo. Mais um versículo para você mostrar aos seus alunos. João, capítulo 16, versículo 7 e 8. O Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele é que faz essa obra em nós. Ele é que nos faz refletir, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma providência de Deus, o Espírito Santo, nesse sentido, para nos fazer escapar da tentação. Agora vamos para versículos sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Ela nos ensina, nos repreende, nos instrui, nos corrige. Leia esse versículo com seus alunos, explique essa ação da palavra de Deus, o que ela faz. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela é o farol que nos aponta o caminho a seguir. Logo, é uma providência de Deus para nos fazer fugir da tentação. Sobre fé, nós podemos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé nos faz crer em Jesus Cristo, nos faz crer em Deus, nas suas promessas, na sua provisão, no seu cuidado para com cada um de nós. É por isso que a lição cita o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Esses são os nossos subsídios bíblicos para o tópico 2. Vamos agora ao tópico 3. O terceiro tópico da lição tem por título O Escape. Traz consigo 3 subtópicos. Não subestime o inimigo, evite ficar sozinho e esteja vigilante. Nesse tópico, professor, nós não podemos esquecer de explicar a necessidade da vigilância aos nossos alunos. E aí, sobretudo, o subtópico 3 é que trata sobre isso. Com aquele famoso episódio da vida de Pedro,
Quando seu espírito está pronto, ele diz, eu não vou negar o Senhor Jesus. Jesus diz, Pedro, hoje todos vão se escandalizar. Hoje vai acontecer algo diferente na vida de vocês. Porque a própria palavra diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mateus capítulo 26 nós vemos isso. Mas Pedro diz, não, eu vou permanecer firme, eu não vou te negar. Todos estes aí, podem te negar, eu não. Olha, espírito pronto. Jesus leva os seus discípulos para o Getsemane. Sempre que nós vemos Jesus acalmando a tempestade, chegando em um lugar, resolvendo o problema, ele ajudando as outras pessoas, e agora ele pede ajuda espiritual. Ele diz, fiquem comigo aqui, vamos orar um pouco. Se afasta um pouco mais dos seus discípulos. Com mais ou menos 1 hora que retorna para encontrá-los orando, ele é surpreendido com os seus discípulos dormindo. Aí ele diz, Pedro, diz aos discípulos naquela ocasião, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus diz, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Use esse texto que a lição já aponta para mostrar aos seus alunos a importância da vigilância. Às vezes nós estamos prontos, espírito pronto. Achamos que não vamos cair. Mas não oramos, não vigiamos, não fechamos as brechas. Primeira coisa que Pedro faz, quando os soldados vêm prender Jesus, ele tira a sua espada e corta a orelha de um soldado. Porque não vigiou, não orou. E posteriormente nega Jesus. As 3 vezes, como Jesus já havia dito. Nós sabemos que a história de Pedro não acaba assim. Depois, Jesus já ressurreto tem um encontro com ele no mar de Tiberíades, mas aconteceu naquela ocasião o desvio da conduta de Pedro. Porque não vigiou, não orou. Então nós precisamos frisar isso aos nossos alunos. Vigilância. É importante, professor, que você liste, tente listar, e aí só você sabe a necessidade ou as necessidades mais pontuais dos seus alunos. Tente listar aí ações que podem ajudá-los a fugir da tentação. Por exemplo, não fique sozinho com seu namorado. Evite. Não deixe que isso aconteça. Aparece uma situação, uma ocasião que vocês podem ficar a sós, fujam disso. Percebem? Vamos tentar dar situações práticas. Vamos mostrar na prática como deve ser feito. Fujam. Fujam da tentação. Às vezes fica muito abstrato. O que é fugir da tentação? Traduza isso em ações. Não fique sozinho com seu namorado, por exemplo. E aí você estará contribuindo para fugir da tentação sexual. Não clique no celular, no computador, no tablet, em conteúdos, mesmo que só aparentemente mais imorais. Às vezes nem é, mas olhou, deu algum indício de imoralidade, não clique, não entre, não queira ver se é ou não imoral. Fuja calado em momentos que a situação te convida a brigar com o outro, responder. Imagina uma situação que seu aluno responde o pai, responde a mãe, falta com respeito. Não. Então, como fugir disso? Silencie, engula, respire, conte de 1 até 1000. Diga, Jesus, vem aqui. Mas não responda com ignorância aos seus pais. Isso também é um erro. Nós precisamos honrar os nossos pais. E aí você pense o que a sua sala precisa, quais conselhos práticos eles precisam. Deus nos ajudará. E esses são só exemplos que eu consegui pensar. Por fim, querido professor, explique que Jesus concede o escape, mas nós precisamos agarrar essas oportunidades, esses escapes. Para isso eu vou recorrer ao livro de apoio. Tem uma citação muito interessante
que diz assim: Paulo ameniza a severidade das suas palavras ao garantir que a tentação peculiar dos coríntios é humana. Nada de novo havia acontecido aos coríntios. Todos os homens experimentam tentações, todos. Portanto, se eles pecarem, não terão desculpas. Paulo declara também que Deus age firmemente e sempre concede forças àqueles que confiam nele e o seguem. Um certo autor escreve: ele celebrou uma aliança com você ao lhe chamar. Se ele permitisse que você sofresse uma tentação além do seu poder de vencê-la, ele estaria transgredindo essa aliança. Então Deus, junto com a tentação, dá o escape. Nós lemos no texto bíblico. Deus conhece muito bem as circunstâncias que cercam cada tentação e vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape. Glória a Jesus. Para que nós possamos suportar. Ainda mais um trecho. O termo escape aqui vem de uma palavra grega que era usada como referência a uma passagem na montanha. Como assim? A imagem é de um exército ou de um grupo de viajantes presos nas montanhas. Eles descobrem uma passagem e o grupo escapa para algum lugar em que possa estar em segurança. Olha o significado de escape. A frase "para que a possais suportar" indica o poder sustentador do Espírito Santo que todos os homens podem receber. Então Deus sempre se disponibiliza a nos apontar um escape, mas nós precisamos o quê? Agarrar. Às vezes estamos na situação de tentação, Deus mostra o escape, mostra essa frecha, esse caminho para nós escaparmos, mas nós nos recusamos a ele. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar e nós escolhemos a solidão. É por isso que a lição diz: não fique sozinho. Esteja ao lado de pessoas que te ajudam espiritualmente. Glória a Deus. Deus te deu uma aula abençoada. Essas são as dicas para o terceiro tópico. Agora, professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Querido professor, chegamos ao fim, mais um trimestre concluído para a glória de Deus. Nós agradecemos muito a sua presença. Você que não nos abandonou nenhuma semana durante esses 3 meses. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. A primeira dica pedagógica é lembrá-lo do nosso manual. Ainda dá tempo. Converse com seus alunos, mande mensagem nos grupos de WhatsApp. Peça que eles levem os seus manuais no último domingo, no último dia de aula da nossa EBD para o encerramento deste trimestre, desse segundo trimestre do ano 2022. É importante que eles tenham feito todos os resumos, todas as dicas, todas as orientações no seu manual, para que no futuro eles possam abrir aquele manual e recordar e serem orientados por Deus de como fugir das diversas tentações que nós estudamos ao longo do trimestre. Não esqueça deste manual, ainda dá tempo, converse com os seus alunos. Como segunda dica pedagógica, nós queremos trazer o que a nossa lição sugeriu, que é a reprodução do quadro que nós encontramos na página 91 da revista de professor, onde no lado esquerdo nós encontramos o que é a tentação e no outro a resposta. No lado esquerdo encontramos todos são tentados e no outro lado a resposta. O que Deus provê para a nossa vitória e no outro lado a resposta. Muito importante que você reproduza esse quadro para os seus alunos. Tire uma foto, amplie esse quadro, imprima, mostre de alguma forma aos seus alunos para que eles tenham esse recurso pedagógico a mais, um recurso visual, para que eles compreendam melhor
a lição estudada. Por fim, nós queremos trazer uma dica, um recurso pedagógico para esse final de trimestre. Nada melhor do que uma revisão para encerrarmos o trimestre. Nós fizemos para você um caça-palavras. É só você ir na descrição do vídeo, baixar o PDF. O PDF está composto de 2 folhas. A primeira folha é a que você vai imprimir e dar para os seus alunos. Nós colocamos em uma folha apenas 2 caça-palavras. Você parte a folha ao meio e já pode entregar 2 de seus alunos. A segunda folha é sua, professor, que são as palavras que nós escolhemos, destacamos, uma palavra que representa cada tentação estudada ao longo desse trimestre. Então, a dinâmica é o seguinte: você vai entregar o caça-palavras, eles vão tentar encontrar as palavras. Se eles perguntarem, onde estão as palavras que eu devo encontrar? Você diz, são palavras que representam as tentações estudadas ao longo do trimestre. Então, abra a lição, procure, recapitule as tentações estudadas e tente achar nesse caça-palavras as palavras concernentes a cada tentação. Ok? Tem um pouco mais de explicação escrita no próprio caça-palavras. Qualquer dúvida, comente aí no vídeo que nós estaremos respondendo em nome de Jesus. Tenho certeza que será uma bênção essa dinâmica para a glória de Deus. Então imprima, o PDF está na descrição do vídeo, compartilhe com seus alunos e será uma bênção. Querido professor, que Deus lhe dê uma aula rica, dinâmica, muito proveitosa. Que próxima semana você esteja conosco aqui para o início de mais um trimestre. Nós já estamos preparando dinâmicas, dicas excelentes para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário, caso queira. Até a próxima semana. Em nome de Jesus, a todos, a paz do Senhor.